Fala Vascão, muito bom dia a todos. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal Fala Vascão, que vem trazendo sempre os melhores conteúdos aí para você. Você fica sempre antenado do Vascão. Nas nossas outras redes sociais sempre tem aquele minutinho que a gente fala rapidinho de Vasco todo dia de manhã também. Rapaziada, mais um jogo que o Vasco não joga mal, mas não vence, né? Aquele ditado, jogamos como nunca, perdemos como sempre. Tá virando bem um lema do Vasco, né? O Vasco não consegue impor o jogo, o Vasco não consegue ter preparo físico até o final do jogo, né? Sempre faltando aquele pouquinho ali, com 10 minutos do segundo tempo, o Vasco já tá exausto, parece que correu o jogo todo. O único que não para de correr geralmente é o Verratti, mas que foi poupado, e o Paulo Henrique. Mas foi bem difícil, assim, o Vasco dolorido, né? Sair jogando uma bola dessa, e pra quem tá esperando o Diniz, esse lance aí eu duvido que todo mundo não pensou, cara, se não tá dando certo agora, imagina com o Diniz, que é obrigatório sair jogando, né? Um estilo de jogo do Diniz é bater bola. Ele potencializa ele potencializa o jogador. O problema é que o Vasco não tem jogadores para dar uma potencializada ali atrás. Tem que entender a limitação. O João Vitor dá uma entrevista que é patética para mim. A gente sabia que podia acontecer. Cara, se você sabe que pode acontecer, é melhor não causar um risco desse. É um risco muito grave. É um risco de bater bola ali atrás e acontecer o que aconteceu. Tocar, perder a bola. É um lance que a gente é o mandante. Então, tipo, o Vasco joga em casa, numa lógica, por mais que tenha sido no Mané Garrincha. O Vasco nunca venceu no Mané Garrincha. A gente botou o jogo lá e a gente sai jogando. O Hugo Moura consegue errar um passe antes mesmo, no terceiro toque na bola. Ele dá um 3 dedos no pé do Estevão, que acha o jogador do Palmeiras lá, que eu esqueci o nome de quem fez o gol, e, porra, faz o gol, o Vitor Roque, e faz o gol. Vitor Roque tava num jejum, sei lá de quanto tempo também, sem fazer gol. O Vasco tem virado o amigão, né? O Vasco tem virado o amigão dos clubes. Ah, tá difícil de fulano marcar gol. Pode ter certeza, ele vai marcar. Ah, o Vasco isso. O Vasco vai... Um jogo muito, assim, o Vasco teve mais volume, né? Teve mais chances ali de acontecer, o Paulo Henrique dá umas arrancadas, enfim. O Lloyd teve uma chance também, né? Recebeu sozinho. O João Vitor também cobriu e o zagueiro do Palmeiras tirou em cima da linha. Alguns lances foram criados e eu não vou questionar isso. Acho que tudo bem, pode ter sido uma evolução. Jogamos sem o Coutinho, sem o Verratti, né? Devido a eles estarem poupados aí da parte da fisiologia, né? Porque eles estão cansados e tal. Vai ser uma sequência pesada aí. 10 dias vão ser 3 jogos. 2 jogos sendo de sul-americanos, que querendo ou não são bem importantes. Mas eu não consigo entender o que o Vasco tá fazendo, sabe? É difícil a gente querer entender, aceitar que tá tendo evolução, que tem que esperar, que isso... A gente tá esperando há bastante tempo. O Vasco está numa espera, assim, absurda. E para piorar, né? Vamos dizer, piorar, o Lloyd e o Lucas Freitas saíram machucados no primeiro tempo. E aí entrou o Luiz Gustavo, né? Que foi o que o Hugo Moura falou que ele erra, porque ele não vem muito para a ponta. Mas assim, o Lloyd tem alguns considerando que é um reforço, né? Só que com o Lucas Freitas machucado. Vai entrar o Lucas Oliveira. Será que vai dar conta do recado? O João Vitor soberaníssimo ali na zaga, não tem outro, né? Vai entrar o Luiz Gustavo, provavelmente, que ele falou, né? Não o Lucas Oliveira, como eu citei agora. Provavelmente ele vai botar o Luiz Gustavo. Mas assim, a gente não... Tem gente já falando que foi melhor, né? Foi melhor o Verratti não ter jogado e vimos que jogamos melhor, mas perdemos. A gente pode questionar muita coisa, mas a gente perdeu. A gente não ganhou o jogo. Podemos ter jogado bem, podemos ter jogado mal, do jeito que vocês quiserem, mas perdemos. Falar que sem o Verratti foi melhor, pô, posso acreditar, mas não consigo aceitar, porque é uma derrota. Então não tem como. O Léo Jardim trabalhou, tá? O Léo Jardim trabalhou um lancezinho. Teve um lancezinho que ele espalma, bate ali no chute longe do Martins, dá uma desviada e ele vai buscar. João Vitor fez uma boa partida. O Lloyd também, apesar de ter saído machucado, fez uma boa partida. Não acho o Hugo Moura partida para ser esquecida, né? Se enrolou com a posse de bola, entregou a bola dentro da área ainda, cara. Ele entrega a bola dentro da área. E uma das coisas que chama muita atenção
é que assim que o Vasco que os jogadores do Palmeiras descobrem que vão sair, né, que o Vasco vai sair batendo bola, eles já estão ali, tipo, para abafar, porque sabe que o Vasco é fraco ali atrás, né? Então eles já estão ali para abafar. Outro também que teve uma partida muito ruim foi o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho levou um lençol, levou balão, assim, recebeu caneta, tomou de tudo que tinha direito ali. E o Alex Teixeira entra também, Felipe fala na coletiva que ele tá precisando de ritmo, mas eu não acho que o Alex Teixeira resolve, sabe? Não acho que é ele que resolve. O Tietê até entrou, né? Deu um dinamismo ali, eu gosto do Tietê. Deu um dinamismo, ajudou na recomposição, mas, mais uma vez, cansou, né, no segundo tempo. E aí é o que eu falo, acaba sendo substituído, entra o Paulinho, mas sem muito destaque, também não entrou, né? Tá sofrendo ainda sem ritmo, então demora para dar intensidade no jogo. Garré também entrou mal demais no jogo, muito, muito mal. Nossa, não conseguiu manter a intensidade que o Vasco teve, né? Não mostrou aquilo que veio. Nuno também não estava bem. Mesmo com o Adson jogando, entrou no segundo tempo, fez muito pouco. Também errou bastante o Adson. Então, assim, por mais que o time tenha jogado bem, né, com volume ali, não conseguiu chegar. Tem chances de fazer e não fazem. O Vasco tem... Aí a gente não consegue dizer, né? Será que é azar? Será que o time está predestinado a passar essas sofrências? Porque dos 21 pontos disputados, o Vasco tem 7. Dos 9 gols que tomou, 7 foram erros individuais. Difícil a gente querer defender certas coisas ali do time, porque é complicado, né? As janelas são contratadas e são demitidas na outra janela. Domingues, Capasso, Jean Davi, o Emerson Rodrigues. Então, assim, diversos jogadores são contratados nessa janela. Na próxima janela, eles já são alvo para ser demitido ou ser emprestado e qualquer coisa. E a nossa base sendo emprestado e sendo vendido por preço de bananas aí, né? 1 milhão de euros. O JP e o Eric Marcos estão saindo do Vasco, né? Então, assim, difícil. O Vasco tem uma bateria agora de jogos fora de casa, né? Agora serão fora realmente, né? Apesar do Vasco ter jogado com o Palmeiras agora no Mané Garrincha, o Vasco vai ter uma sequência muito pesada, né? Em 10 dias, né? O Vasco do dia 7 ao dia 13 faz quase uma semana, né? O Vasco faz 3 jogos, né? No dia 7 do 5, 7 horas da noite, quarta-feira, o Vasco vai pegar o Puerto Cabelo fora de casa. Jogo importantíssimo, tá? Valendo a liderança ali também da competição. Lembrando que na Sul-Americana somente um passa, né? O segundo vai fazer repescagem com os terceiros da Libertadores. Então não pode dar esse mole. O Vasco, depois de pegar o Puerto Cabelo no dia 7 na Venezuela, volta para o Brasil, né? Vai para a Bahia direto e pega o Vitória, tá? Pega o Vitória fora de casa, jogo importante também, devido ao Vasco ter se colocado. O Vasco está em 13º colocado no Brasileiro, então o Vasco precisa, o Vitória tá em 18º com 6 pontos e o Vasco tem 7 pontos em 13º. O campeonato está bem embolado ainda por causa que está no começo, mas o Vasco já está começando a aparecer na segunda parte da tabela. E depois o Vasco fecha essa série de jogos fora no dia 13 contra o Lanús, tá? Que esse jogo realmente é um dos mais importantes, que são os dois times que hoje, né, estão ali na liderança com 5 pontos. Então, o Vasco tem que ganhar o Puerto Cabelo para continuar na liderança ali, torcer para o Lanús dar uma tropeçada. E vamos ver, rapaziada, não sei não, tá muito complicado. O Vasco vem de uma sequência muito ruim. A última vitória do Vasco foi contra o Sport por 3-1 em São Januário no dia 12, tá? No dia 12. Então o Vasco tem aí que voltar a pontuar, mas pontuar vencendo, né? Porque o Vasco perdeu para o Ceará, empatou com o Flamengo, empatou com o Lanús, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Operário e agora perdeu para o Palmeiras, né? Já são aí 6 jogos sem ganhar e apenas 2 pontinhos nessa brincadeira toda aí, né? Porque a Copa do Brasil não é pontuação. É isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse. Tamo junto, até a próxima. Espero que o Vasco consiga melhorar. Quarta-feira estaremos aí de novo aí com pós-jogo, pré-jogo. O Lecão vai estar aí presente em todas as nossas lives.
dá o like aí, se inscreve aí no canal, deixa seu desabafo aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima e ó, ao Vasco tudo.